toda essa masterclass eu quero que você tenha em mente para onde você quer ir, tá? Porque isso vai influenciar todos os passos que a gente vai tocar na masterclass de hoje, tá bom? Ou seja, eu quero passar aqui para vocês as características da pessoa que chegou onde deveria estar, tá? Então, a minha primeira agência foi um bairro um pouco mais humilde, né? Mas eu fui super bem recebida, aprendi muito nessa primeira agência que eu trabalhei. Todas as pessoas muito esforçadas. E lá foi onde eu aprendi muitas das características que eu tenho hoje mesmo no dia a dia, né, do próprio meu processo criativo, a questão de agilidade, questão de qualidade, tudo eu aprendi nessa pequena agência, né. Para depois, pula alguns anos, as pessoas veem hoje, por exemplo, hoje eu, sim, tenho uma carteira de clientes nos Estados Unidos e na Europa, mas nem sempre foi assim, né. E como é que foi esse salto, né, o que que aconteceu entre um ponto e outro, né. Pequena agência, né, eu lá júnior, não sabia fazer nenhuma transparência em programa algum, ficava o dia inteiro tentando fazer uma arte só, porque realmente estava muito, muito crua, em todos os aspectos para hoje, né, de toda a experiência que eu ganhei. Então, mas primeiro eu quero passar para vocês, antes de falar realmente como chegar lá, eu quero passar para vocês sobre que tudo isso existe um contexto, né? E um dos contextos mais importantes é que eu quero que vocês entendam que o mundo não é linear. Vocês vão ver eu falando muitas e muitas vezes que a gente precisa ser muito transparente em tudo que a gente faz, tá? Então, quando você estiver caminhando para esse lugar que você tanto sonha, você tem que saber que talvez o que você entende como hoje é o perfil perfeito ou o método perfeito, na verdade, não vai existir, né. Vocês vão ver aqui que ao longo de todas as características que eu vou passar, existem altos e baixos e momentos também parece que você está estagnado simplesmente, tá. Porque simplesmente isso é a vida, tá. E até uma coisa, teve uma pesquisa onde desde da época de Jesus até hoje, a velocidade de informação, tecnologia está tão, tão, tão avançada, eu acredito que vocês, ainda mais com a inteligência artificial, conseguem visualizar isso muito bem, que, segundo dados, tudo que você conhece hoje, no dia de hoje, não vai ser o mesmo em 3 meses. Isso aqui não é para vocês poderem se assustar, tá? Isso aqui a gente está lidando com a verdade, tá? Então, quando a gente lida com verdade, a gente vê o que, que é realmente a realidade, né? Que aí a gente consegue sim traçar um plano para poder chegar onde vocês realmente querem estar. E uma das primeiras coisas também que eu quero passar para vocês é que vocês entendam o que que é você se adaptar a esse tempo que é instável, simplesmente, né. Mas muitas vezes a pessoa pensa: "Ah, me adaptar, então eu vou aceitar essa realidade que eu tenho, então eu vou aceitar, eh, onde eu moro, então eu vou aceitar o tipo de criação que eu tive", e não é necessariamente isso. Quando você pensa em se adaptar, quando a gente pega a etimologia da palavra, peguei ali alguns recortes, né, o que que é adaptar realmente, assim, da palavra. É fazer com que uma coisa se combine convenientemente com outra. Ajustar, apropriar, tornar ou ficar apto. Ou seja, não é onde você está hoje para você simplesmente seguir, deixar as coisas te levarem, né. Se você tem um sonho, se você tem um plano, siga esse plano, tá bom? E se você: "Ah, eu não tenho ainda", né, então a gente vai ajudar aqui você hoje a tentar clarear um pouco mais como é que você vai chegar lá, tá bom? Então uma das primeiras coisas que você tem que fazer
é realmente se adaptar, mas naquele nível de onde eu estou hoje, o que que eu consigo aprender aqui, né? Como eu falei, eu tive o começo, né, lá de agência pequena, e não por causa disso, tudo aquilo que eu vivi naquela época trouxe um significado aqui também para o presente, tá? Tudo, tudo, absolutamente tudo. Reuniões que eu tive, clientes difíceis que eu tive, formas que eu precisei aprender a como lidar, como naquela época também, como eu precisei também a aprender a lidar com pressão, deadline, enfim, tudo, né? Pegue tudo aquilo que você viveu durante a sua carreira e tente dar um novo significado para aquilo. Como que eu posso realmente pegar tudo que eu aprendi e fazer um sentido ali no futuro? Ou seja, antes de eu entrar realmente no como chegar lá, eu não sei se vocês conseguiram captar, mas até agora eu estou dando, na verdade, um contexto, tá? Porque antes de eu passar para vocês quais são os passos, eu preciso que vocês entendam realmente isso aqui, tá bom? Porque não adianta eu passar, não é como se fosse uma receita de bolo, né? Vocês precisam entender por quê, né? O que que existe por trás, tá bom? Então, existem 3 pontos também muito, muito, muito importantes antes de vocês pensarem como é que vocês vão chegar lá, que é vocês terem um ponto de referência, um ponto de direção e um ponto de equilíbrio. Eu gosto muito do visual de um tripé, né? Quando você pega um tripé, se qualquer um desses pontos está em desequilíbrio, você não vai conseguir sustentar absolutamente nada ali. Você vai apoiar ali o seu celular, sua câmera, qualquer coisa, né? E pode ser ainda mais assim, gente, você pode ter a melhor câmera ali instalada no seu tripé, mas se o seu tripé tiver algum defeito, não tiver fechando direito, ou tiver com alguma das pernas desequilibradas, não adianta, não, vai cair de qualquer forma. Então, nesses 3 pontos. Primeiro deles, referência. Entenda que você ter uma referência, ela vai determinar, na verdade, a sua essência. Ou seja, como um designer, como uma pessoa criativa, você não cria, mas sim você vai revelar uma natureza. E aqui eu coloquei natureza porque pode ser absolutamente de qualquer coisa. Se você tem, se você baseia numa referência, não importa onde geologicamente você está colocado, não importa o que foi te ensinado, porque você pode sim ressignificar tudo isso. Importa o que você tenha uma referência. Isso é muito, muito, muito importante. Vocês identificarem também que tipo de referência vocês vão ter. Porque imagina, sabe aquela época que você estava estudando sobre física e tinha a questão do carro, do poste, o que que você tem uma referência ali quando você está andando, né? Então, imagina aqui mais ou menos uma situação. Você pode ter como referência uma pessoa, pode ser um influenciador, um familiar, uma pessoa que você admira, só que avalia muito bem qual que é a essência dessa pessoa. Porque vai que você está de olho no olho com essa pessoa, essa sua referência, e você, exatamente pelo fato de você estar olhando nos olhos dela, você não vai perceber que, por exemplo, ela pode estar caindo, e você está caindo junto, porque você não está olhando ao redor, você não está olhando as outras circunstâncias em torno dessa pessoa, tá? Então, vejam muito bem que referências vocês estão tendo, tá? Isso para todos os sentidos, tá? E quando eu falo que a referência vai revelar alguma coisa quando você for criar, isso aqui pode ser referência visual também de música, tudo aquilo que você tiver se alimentando, né, culturalmente,
até do dia a dia mesmo ah, do seu lifestyle, você vai acabar deixando isso para fora, escapar para fora no seu trabalho. Isso aqui também é importante para vocês poderem entender quando se fala de estilo, né. Você pode sim tentar copiar, tentar fazer o que for para poder esconder aquela pessoa que você é, mas em algum momento você vai deixar escapar, porque não tem como você segurar para sempre, né. Então, referência. Segundo ponto, lembrando desses 3 pontos muito importantes para você ter um equilíbrio, para assim você conseguir aplicar as características de uma pessoa que vai chegar lá. É você ter uma direção, tá. Na direção, ela determina o nosso caminho, e todo o caminho que você vai trilhar deixa uma marca para a posteridade, para a pessoa que está vindo atrás de você. Você pode pensar: "Clarice, mas eu nem tenho um perfil, por exemplo, no Instagram, ou eu não crio conteúdo. Como é que você está falando que o que eu estou fazendo está deixando uma marca?" É mais ou menos a mesma questão do que eu falei da referência. Você pode não saber, mas hoje tem alguém olhando para você. E não de uma forma para você poder ficar armada, pensando: "Nossa, então tem alguém que está olhando para mim, então eu tenho que me comportar de certa forma, eu tenho que me preocupar com tudo à minha volta, porque alguém pode estar, se preocupando com o que eu como, o que que eu visto, o que que eu faço". Não é isso. É só você entender que você está sim em uma direção. Você pode achar que você está parado hoje na sua carreira, mas você não está. Ou você está avançando, eu acredito que se você está aqui hoje escutando, você já está numa direção, entende? Então, ou você está já a um caminho que você já conhece, né, que talvez seja repetir erros passados, repetir erro de outras pessoas, lembrando lá da referência também. Vocês estão entendendo que como uma coisa acaba interferindo na outra, por isso que elas caminham juntas? E por último, equilíbrio. Equilíbrio é uma coisa que vocês também vão me ver falando muitas vezes, porque o equilíbrio vai determinar nosso foco. Aqui eu estou falando de equilíbrio tanto da mente quanto do corpo, entende? Porque um foco desequilibrado vai interferir na nossa saúde mental, física e espiritual também. Então, não é só você pensar, por exemplo, você pode até pensar: "Ah, eu tenho boas referências", ok? Você pode pensar: "Ah, eu estou no caminho, eu estou lendo, eu estou estudando", mas você está em equilíbrio? Porque talvez você já esteja com tudo perfeito à sua volta, mas se você não tiver em equilíbrio, você vai estar focando na coisa errada, simplesmente assim. É como se fosse, sabe quando o cavalo tem aquela viseira, né, coloca ali e faz o cavalo fazer o quê? Focar naquele caminho. Então, pense se você colocou uma viseira em você, ou outros também podem ter colocado uma viseira em você, entende? Quando você tem realmente um foco que está equilibrado, outras coisas podem acontecer, você pode contratos podem ser desfeitos, coisas difíceis podem acontecer no seu dia a dia, ou com pessoas também que você se importa, mas você está ali focado, mas focado naquilo que traz equilíbrio, tá bom? Porque também não adianta você acabar estando em um círculo vicioso, onde você acaba perdendo seu foco naquilo que não vai te trazer qualidade, tá bom? Agora sim que vocês entendendo
aqueles pontos, né, de que tudo está em constante mudança e podem, é como se fosse eu gosto, né, eu coloquei, por exemplo, a imagem aqui como se fosse no deserto, né, o tripé no deserto, porque você pode aqui estar um tripé na água, pode estar na areia, não sei se você já trabalhou com um tripé, mas você pode estar ele apoiado em qualquer tipo de superfície. Pode estar molhado, pode estar seco, pode estar com pedra, pode ser o que for. Mas se ele estiver muito bem posicionado, essa tríade, não importa muito bem a superfície que ele está, porque ele vai sustentar, ah, né, o que tem de valor, né, que ele está sustentando uma coisa de valor, tá bom? Então vamos lá, vamos realmente entrar para as skills, as características, né, de uma pessoa que chegou lá. E eu dividi aqui em algumas etapas, onde primeiro as skills seria de características dessa pessoa, depois os processos que ela normalmente faz, depois como ela precifica, depois como ela negocia e depois como que ela escala, tá bom? Deixa eu só beber uma água. Beleza. Vamos começar então com uma das primeiras características, né, da pessoa que chegou, né, lá onde você sonha. Ela é constante. Essa palavra também é uma outra palavra que eu acho que ela foi meio mal usada, assim, né? Porque quando a gente pensa em constância, por exemplo, no meio criativo, a gente pode pensar, tem que publicar todo dia, tem que estudar todo dia, tem que fazer alguma coisa todo dia, tem que ir cuidar de tudo que eu preciso todo dia, né? E isso aqui, ser constante, na verdade, é você dar o seu melhor todo dia. Mas talvez o seu melhor hoje pode ser um bom marido, uma boa esposa, né? Talvez a constância realmente que você precisa é ser bom com você mesmo, entende? A próxima coisa é ser uma pessoa que comunica. As pessoas que chegaram lá, elas são pessoas comunicativas, mas não do perfil de elas falam muito, né, não é facilidade no falar, né. Uma pessoa, né, um comunicador é aquele que, por exemplo, quando ele pega um projeto para poder trabalhar, ele, desde o início, ele mantém uma conversa transparente, uma conversa saudável ali, entre todas as pessoas envolvidas, independente se a pessoa do outro lado é difícil ou não de se lidar, tá bom? Ou seja, a pessoa que chegou lá, ela sabe que ela precisa separar o pessoal do profissional, mas ela também precisa comunicar. Se existe, por exemplo, alguma coisa errada numa liderança, ela não vai falar na frente de todos, mas ela pode falar. Ela pode separar um momento, chegar lá na liderança, passar, olha, admiro tais pontos em você, mas eu acredito que outros tais pontos precisam ser resolvidos. Ou eu não concordei quando você falou de tal forma com tal pessoa, tá bom? Seja transparente. Traga transparência em todos os processos, tá? E aqui entra também o dizer não, né? Você ser transparente com você mesmo, ser transparente com as pessoas à sua volta, com o seu limite, com os seus processos, com a forma que você trabalha, a forma que você acredita no seu trabalho e também a forma que você sabe que você ainda tem coisa para poder aprender. Não é desmerecedor,
de forma nenhuma você passar que você precisa aprender mais algum processo. Uma vez eu estava em um projeto, eh, entrei nesse projeto como designer, né, estava fazendo a parte aplicando o brand do cliente em, ah, blog, artigos, e outros tipos de assets. E esse cliente, ele virou para mim e falou: "Olha, eu tenho gostado muito do seu trabalho, da sua forma a forma que você trabalha, e eu queria te chamar para poder também participar de um outro projeto. Só que seria para poder trabalhar com uma equipe de UX designers dessa empresa. E para isso precisaria trabalhar de forma conjunta usando, outro software, né, que eu não tinha, na época, entendimento. E eu falei com ele: "Olha, nossa, fico muito feliz com esse convite seu, mas eu preciso ser transparente com você, né, eu não tenho domínio nessa ferramenta, né, mas isso não impede, né, eu estou mais do que, né, disponível para poder, te dar a minha visão, né, desse projeto". E, olha que interessante, o cliente foi e virou para mim: "Não tem problema". Ele separou para mim foi durante um mês, mais ou menos. Toda semana eu tive um treinamento com o UX sênior deles, onde ele sentava comigo, me ensinava a ferramenta, e depois a gente revisava e realmente trabalhava em cima, né, do projeto. E olha que bacana, né, porque muitas vezes você pode pensar: "Nossa, eu estou, prospectando um cliente, um tipo de projeto, mas não sei, não domino tanto tal área, né, não tenho tanta confiança". Mas quando você tem essa transparência, mas humildade também de: "Olha, se preciso, eu vou aprender, porque isso não vai ser um empecilho, né, a minha dificuldade ou o não saber essa ferramenta ou um processo, né, ou uma teoria não vai ser um impedimento, eu só quero deixar você ciente", né. O Gabriel colocou aqui, ó, ser transparente é uma forma de se respeitar. Exatamente. E como eu falei, né, uma das características também da pessoa que chegou lá, ela é focada, né. E focada aqui, entendam que não é você também, existem 2 extremos, né. Ou você tá focado nas coisas erradas ou quando você tá focado: "Não, eu vou fazer então acontecer, eu vou chegar lá", e você simplesmente exclui todas as pessoas da sua vida. E se torna ali quase um um designer ali de uma caverna, né, não sai. Quando a gente falou que é um dos principais pontos é equilíbrio, né. Então sim, as pessoas que chegaram lá, elas foram focadas, mas ser focado também não é você sacrificar sua própria saúde, ou a saúde dos seus relacionamentos. Você pode sim dar um período para você, de: "Olha, eu vou focar aqui nos estudos ou vou focar aqui em determinada área que eu preciso melhorar". Mas não sacrifique o seu sono, não sacrifique a sua saúde, tá, porque isso vai te custar lá na frente, tá. Um exemplo disso, quando eu entendi a importância da atividade física, por exemplo, no meu dia a dia, foi infelizmente por causa de um evento ruim, né. O que aconteceu comigo foi que uns anos atrás, eu tinha um processo, né, quando eu trabalhava, eu acabava focando tanto, tanto, tanto no trabalho, mas de uma forma desequilibrada, onde eu poderia passar horas e horas e horas e horas seguidas trabalhando, atendendo cliente, correndo para poder apagar algum tipo de incêndio, eh, na agência, e tentando resolver tudo e segurar tudo, mas, por exemplo, muitas vezes
hum, sacrificar sono, sacrifiquei amizades, sacrifiquei festas, inclusive que eu era convidada, eventos que talvez poderiam ter até me acelerado muitos processos, né, durante a minha carreira, mas que eu realmente abri mão de todas essas coisas porque eu precisava terminar aquilo, porque eu tinha que entregar para o cliente, porque eu tinha que atender o cliente 3 horas da manhã, que eu tinha que, enfim. E o que aconteceu foi que nesse processo, né, de não comer, eh, muitas vezes eu chegava em casa já de noite, hã, talvez 8, 9 horas da noite, dependendo, e com a marmita do almoço, porque eu não tinha almoçado até aquele momento, né, não tinha estômago para poder comer, né, qualquer coisa que tocava no meu estômago já me enjoava, né, que era muito estresse, né, quando você está nesse processo, né, de um hiperfoco desequilibrado, você não percebe essas coisas. Para mim era normal tomar um remédio de dor todo dia, para mim era normal não dormir, era normal, porque eu acredito que não tive al alguém como eu estou falando agora para vocês, que viveu isso na carreira e precisei acordar, porque simplesmente um dia eu levantei da cama e não consegui mover meu corpo, porque eu estava totalmente paralisado de dor, nervo, sabe? E precisei correr atrás, de me cuidar, né? E desde então, hum, não sacrifico nada por causa de cliente, não. Eu prefiro muito mais, eu posso sim passar, horas me preparando para uma aula, para uma live, porque isso é gostoso para mim, né, mas para cliente, não, não façam isso. Próxima coisa é ser observador, porque como eu falei, eu vivi estou falando com vocês, mas acredito que outras pessoas, elas podem estar falando com vocês, já que certas atitudes, certos comportamentos que vocês têm hoje não vão te levar lá. Você pode estar achando que você está indo para lá, mas você não está indo. E eu posso sim ter tido pessoas, né, a minha família, que falavam: olha, isso, se você continuar nesse caminho, talvez você não chegue lá, talvez você não dure para poder chegar lá, né? Mas isso porque as pessoas que chegaram lá, elas são observadoras. Não cometa os erros das pessoas. Que você pode ter exemplos na sua família, você pode ter exemplos de pessoas, eh, como esse que eu estou te dando, né, e exatamente você ser observador. Aprenda com os mais velhos também, tem muitas vezes que a gente acaba negligenciando, as pessoas mais velhas, porque, talvez eles não tenham experiência, eles não estão vivendo as mesmas dificuldades que eu vivi, eles não nasceram nesse tempo, mas provavelmente eles vão saber pelo menos uma coisa que pode te facilitar, algum desses processos na sua caminhada. Pelo menos uma coisa, tá? Então, sejam observadores. E entendam também que as pessoas que chegaram lá, elas transformam o ambiente. E o que que é interessante? Algumas vezes você pode estar pensando: "Ah, eu quero meu sonho é sair dessa empresa. Eu não aguento mais essa empresa. Ou eu não aguento tal cliente, eu não aguento tal situação". Mas você já pensou que talvez, exatamente por você ter acesso
a certos conhecimentos, a certos lugares, a certas pessoas, talvez só você que vai ter o perfil e as habilidades para poder transformar aquele ambiente. E isso é engraçado porque muitas vezes é exatamente assim que acontece. Quando a gente sonha muito com uma coisa e a gente não tá lá ainda, mas a gente faz de tudo para aquele lugar que a gente está seja o melhor possível dentro das nossas limitações, a gente consegue já começar a experienciar aquilo que a gente tanto sonha, né. Não espere para quando você estiver em tal lugar, você viver, né, ou quando eu tiver tal emprego, quando eu tiver tal conexão, quando eu estudar sobre determinada matéria, né, ou quando me formar, né. Que dentro das suas limitações hoje, o que que você consegue fazer onde você está, tá bom? Agora, entrando quais são os processos, tá? As pessoas que chegaram lá, elas pensam em nicho, né? E quando a gente fala de ah, processo, né, dentro de um nicho, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito acontecer é, por exemplo, a pessoa, ela começa estudando uma área que ela não gosta, porque foi imposta a ela. Por exemplo, só um exemplo, começa no jornalismo, depois vai em um tipo de fotografia, depois vai para designer, mas não, na verdade, eu acho que melhor é ser UX, depois volta. Ou seja, durante a sua carreira vai ser melhor você entender o que que você acha que é um hobby e o que que você vai trabalhar, tá bom? Tem aquele dizer assim, escolha, trabalhe com o que você ama, que você não vai trabalhar, né? Mas eu diria que mesmo que você trabalhe com o que você ame, na área que você ame, com o perfil de cliente que você ame, você ainda assim vai ter desafios daquela área, tá? Falando verdades. Eu não, como eu disse lá no início, vamos trabalhar com a realidade, né? Mas uma forma é de você, hoje, independente se você está início de carreira, se você está meio de carreira, você tem aí 6, 10 anos já de carreira, escolha um nicho que faz sentido para você também, tá? Não vá também, ah, tal área se vende mais, tal área vou conseguir mais dinheiro. Eu tive acho que um dos melhores professores que eu já tive na minha vida no ensino médio foi um professor de português. E, e uma vez ele me falou uma coisa que para mim faz sentido até hoje. Que ele falou: quem é excepcional na sua área sempre vai encontrar serviço. E eu acredito que é bem isso. Não adianta você entrar em uma área ou escolher um certo caminho na sua carreira, porque você está focado só no, aqui eu vou ganhar mais, aqui eu vou ter mais reconhecimento, aqui eu vou ganhar mais holofotes, né? Muitas vezes a pessoa que está lá no backstage, ela faz um trabalho quase tão importante, né? Ou a pessoa que faz um trabalho pequeno dentro de um grande projeto também foi igualmente importante, entende? Então pensem como que vocês estão nichando. Beber água. E para isso, dos processos que as pessoas que chegaram lá, eles fizeram o quê? Pesquisa. Como é que você vai encontrar, né, o seu nicho se você pesquisar? Sem você falar com pessoas,
No início da minha carreira, eu falei muito com professores, falei muito com pessoas, assim, que eu admirava ou até olhava, por exemplo, ia no LinkedIn ou no próprio perfil da pessoa, Instagram, Facebook, eu tentava acompanhar o que que ela está lendo, o que que ela está aprendendo, né, era uma forma que eu usava de pesquisa, né. Ainda mais quando você tem uma referência que é boa, e a maioria das pessoas, elas falam. Teve muitas pessoas que eu achei que eu nunca teria contato, porque eu achava: "Não, tal pessoa é inalcançável, tal pessoa nunca vai ver uma mensagem que eu vou mandar", né. E a maioria dessas pessoas me responderam. Então, eu diria para vocês experimentarem isso, tá. Perderem um pouco do medo, né, e quais são as pessoas, né, comece a se conectar com as pessoas que já estão lá onde vocês querem estar, tá bom? Para isso você vai precisar ser organizado. Aqui eu digo em todos os sentidos. Organizar os seus processos, suas finanças, transparência no quanto que você gasta para produzir, transparência aqui ó, em organização naquilo que você tem, aquilo que você não precisa. Por exemplo, tem coisas hoje que você tem, por exemplo, uma câmera que está guardada, já faz um ano que você não tira uma foto com ela. Talvez ela não seja sua. Já parou para pensar nisso? Talvez se você tivesse já vendido essa câmera, ou até doado essa câmera, você tinha conseguido mais recursos para aplicar naquilo que você realmente está precisando hoje. E isso eu aprendi, na verdade, foi com os meus pais. Se alguma coisa está comigo há mais de um ano e nada aconteceu, é porque aquilo não me pertence. Então, organizem seu ambiente de trabalho, organizem seu ambiente físico também de trabalho, não só o equipamento que vocês usam, tá? Tenha preço naquilo que vocês têm hoje. Ah, mas eu quero tal, computador. Ah, não, eu quero tal estúdio, tal microfone. Não, cuida daquilo que você tem hoje. Ainda mais porque se você cuidar direitinho, você consegue depois passar para frente, vender, trocar, emprestar, tá bom? Também um dos processos que as pessoas chegaram lá, elas fazem rascunho. Durante o seu processo criativo, entenda que não necessariamente sua primeira ideia precisa ser a certa, ou a melhor. A gente trabalha com rascunho. Rascunho o que que é, né? Muitas vezes quando a gente abre o programa e fica olhando para aquela tela em branco, a gente já tenta, qual a imagem perfeita, qual o texto perfeito para eu aplicar aqui, e o tempo, e tantas coisas para poder resolver, e esse post precisa sair, onde que se você experimentasse mais o "deixa eu fazer aqui", pode sair feio, pode sair errado, mas só faz, né. Não fique focado em, de primeira, no seu processo, sair a melhor arte, a melhor ideia, a melhor composição. Bom, abrace os rascunhos durante o seu processo. Eles fazem realmente parte. Isso é engraçado porque tem vezes que eu vou criar um post, tem alguns posts meus que eles saíram com, por exemplo, 1 hora
eu fazendo, e outros saiu simplesmente em uns 15 minutos, ou menos. É toda a ideia, né? Tem um tem uma arte muito antiga que eu fiz, que é simplesmente de uma ovelha em cima de uma chave. E essa arte que eu fiz, nossa, ela foi super usada por vários, veículos, assim, cristãos na época. E, assim, tecnicamente foi super simples, né? Olhei uma imagem de uma chave, pronto. Em uma ovelha, trouxe ali um significado, né, por trás e foi isso, né? Então, muitas vezes também é sobre isso, né? Vocês simplificarem os processos de vocês, né? Deixa realmente a imagem, comunicar, né? Não precisa ficar enchendo de efeitos, né? A menos que faz sentido ali para aquele projeto, né? Várias camadas, vários efeitos, eh, iluminações e texturas e enfim, né. Mas, antes de tudo, trabalhe no rascunho. Entendo que dentro do processo, assim como também existem os rascunhos, existe aprendizado. Por isso que é legal errar. Por isso que é legal você normatizar você errar durante o processo. Porque só assim você vai realmente aprender. Isso aqui, não tô querendo trazer para vocês frase de efeito ou coisa, é o que eu vivi, tá? Então, para mim é uma verdade. E todas as vezes que eu errei no processo, talvez até levei bronca durante o processo, eu aprendi. Aprendi a forma que deveria ser feita e a forma que deveria ser feita. E não repetir o erro, né? Não tentem errar, principalmente quando vocês estiverem estudando. Investimento. Saibam que durante todo o seu processo vocês vão precisar investir. Aqui não é pitch de vendas, tá? Aqui eu não vou falar, oh, eu tenho uma coisa para poder passar para vocês. Não. É investimento, como eu falei, né? Lá no início, quando a gente está focado, de que vai ter investimentos de tempo que são até mais caros, né? hum, Do que qualquer outro tipo de investimento que vocês puderem estar colocando em um curso, em uma mentoria, é investimento do tempo de vocês, tá bom? Então, entendo que o tempo de vocês é muito precioso, mas também não fiquem, o meu tempo é precioso, então eu vou aproveitar cada segundo e eu vou aprender tudo que eu consigo e vou consumir não sei quantos cursos ao mesmo tempo e produzir não sei quantas artes no mesmo dia. Ai, de novo, equilíbrio, tá bom? Precificação. Olha que interessante, né? Em todos os pontos que a gente está falando, acaba voltando algum da tríade, né? É que para precificar você precisa de ter uma referência. Por que precificar é tão difícil? Principalmente a pessoa fala, quanto que eu coloco para um post? Quanto que eu cobro para uma arte para fulano? Porque, primeira das coisas é referência. Quando você, lembrando lá, escolher um nicho, vai trabalhar nele, ok? Tem referência de pessoas. Você também pode ter uma referência do quanto que aquele mercado está cobrando, o quanto que uma pessoa com seu perfil está cobrando. Isso você consegue pesquisando, é o ponto importante que a gente já falou. Falando com as pessoas, é um outro ponto também importante que a gente falou. Tá bom? Aqui na precificação também pode entrar uma escolaridade, né? Existem certos projetos que vão pedir realmente que você seja um graduado ou que você
vão dar uma importância maior se você tiver uma pós, se você tiver um MBA, se você tiver um mestrado, né? Mas não são todos os casos. Tem certos serviços que isso aqui não vai nem entrar, tá bom? Mas o que que é a escolaridade? Ou seja, tudo aquilo que você estiver estudando, né? Fora a graduação, fora o MBA. É isso aqui, né? O que que vocês estão aprendendo aqui hoje, né? Aqui comigo, com seus colegas, tudo isso vai acrescentar como se fosse um pouquinho ali, todo dia, para o seu valor final, tá? É aquele clássico, quando a pessoa vai e contrata um prestador de serviço, e o prestador de serviço vai lá e resolve em 10 minutos e cobra um alto valor, né? E a pessoa, nossa, por que que você está cobrando esse valor se você ficou só 10 minutos? Aí você olha, estudei, vi muita live, pratiquei muito, exatamente, errei muito também, para exatamente saber a forma certa, tá? Então, tudo isso aqui está dentro da escolaridade. A experiência também. Vê que é interessante porque a experiência e a escolaridade é um pouco diferente uma da outra. A experiência aqui vai entrar, por exemplo, quando você estiver negociando com um cliente seu, você falar, olha, eu já fiz um projeto semelhante, e olha, esse acabamento de papel que você está escolhendo para esse material, ele não fica muito bom, tá? Eu recomendaria você fazer com outro tipo de acabamento. Ou seja, você passa, porque provavelmente você passou por uma experiência ruim com esse material, né? Talvez no passado. Aí, o que que eu falei lá atrás? Dá um novo significado para essa experiência que você passou, tá? Então, por exemplo, tive essa experiência que agora, aí você possa, o cliente sério, nossa, então vou atender aí no seu pedido e vamos trocar de material. Ou seja, você trouxe um valor ali, né, para valor palpável, né, que pode até ser, que você está ali livrando o seu cliente, por exemplo, de gastar mais, né? Então, conta aqui sua experiência, o tempo. Não necessariamente, quando você vai precificar um serviço, o quanto tempo que você vai passar fazendo aquele projeto. Aqui depende se, por exemplo, o seu cliente ele tá com uma urgência. E eu vejo muito designer não aplicando na precificação na hora que está orçando uma coisa com esse cliente. Por exemplo, se você tem um valor X, a sua hora é um valor X para esse tipo de projeto. Aí o cliente vai e fala, olha, eu preciso disso para amanhã. Aí você, perfeitamente. Tem uma agenda, consigo encaixar você aqui. Mas como você precisa para amanhã, existe uma taxa de urgência. Porque o meu tempo trabalhando mais rápido para te resolver, né? Resolver esse problema para você mais rápido, vai custar mais, tá bom? Isso é uma coisa interessante vocês deixarem claro quando vocês estiverem, por exemplo, passando um orçamento para um cliente. Muitas vezes, alunos meus, quando eles falaram isso, de duas uma, o cliente já falou, não, perfeito, vou pagar essa taxa de urgência, e você vai lá e trabalha. Ou também já aconteceu do cliente falar, não, assim, tá, dá para eu estender esse prazo mais um pouco aí para manter o preço. Ou seja, não era tão urgente assim, tá? Então entenda o valor do seu tempo, tá bom? E outra coisa também é o valor, realmente. O que que você está trazendo? Isso aqui é sobre também aquilo que até o meu professor falou, né, que eu citei, de quem é bom, sempre vai ter serviço. Aqui, muitas vezes você pode estar pensando, será que eu vou conseguir fechar esse tipo de serviço? Será que se eu tiver muito nichado, será que se eu for muito específico do meu estilo, eu vou conseguir fechar alguma coisa? Aqui entra o valor, aqui não estou falando de dinheiro, estou falando o que você traz no projeto. Você pode aí estar trazendo a sua referência, sua escolaridade, sua experiência, como você lida com o tempo, mas você pode estar também trazendo um valor.
E isso também alinha a expectativa entre você e o cliente. Por exemplo, você pode ter a mesma visão, né, os mesmos valores do seu cliente. E isso custa, porque, por exemplo, vai ser muito melhor para um cliente trabalhar com um perfil de profissional, é como se fosse dar um match, né, entre vocês, porque vai fluir muito melhor todo o trabalho. E isso, consequentemente, o cliente não vai gastar tanto dinheiro, né? Porque ele vai contratar você, talvez por um preço maior do que outra pessoa, mas você que vai ser capaz de entregar o que ele precisa. E isso é muito legal porque muitas vezes as pessoas me procuram, principalmente para quando eu vou fazer algum tipo de serviço que é mais criativo, né? Porque eles admiram a forma que eu vejo as coisas e com a forma que eu linko as imagens com significado, com música, né? Então eles querem exatamente isso, né? Eles poderiam pagar mais barato por outra pessoa, né? Mas muitas vezes eles falam comigo, como é que tá a sua agenda? Eu quero fazer com você. E eu acredito que isso também você consegue ver isso no dia a dia, né? Existem certas coisas que você vai pagar um valor e outras coisas você vai pagar outro. Em outra live, eu dei um exemplo de, por exemplo, uma situação onde você está na rua, um dia quente, você está ali entre um ônibus e outro, e você está com sede, né? Você tem duas alternativas, ou você paga, compra ali de até um vendedor que está ali no sinal, você pode comprar uma garrafinha d'água qualquer, bebe, resolve o seu problema e segue em frente. Ou você pode entrar em uma lojinha ali perto do ponto de ônibus e comprar uma garrafa d'água para que seja mais durável, né? Então, você vai ter, vai precisar ficar comprando sempre água, né? PET, assim, normal, porque você vai ter uma garrafa bacana. Aí realmente vai depender do que você quer, tá bom? E qual que é a sua missão? Toda vez que você tiver em um projeto, entenda que o seu projeto não acaba quando você entrega, tá? Não acaba quando imprime, quando vai na rua, quando até vai numa exibição, quando passa para uma conferência, quando é vendido, tá? Tudo aquilo que você cria está deixando um tipo de legado. E entenda também qual que é a sua missão e qual que é o seu propósito dentro disso. Lembra que você não é só um designer. Você está resolvendo um problema, você está realizando um sonho, você está beneficiando alguma pessoa, você está sendo um meio de alguém fechar mais contratos também com o material que você fez. E vocês tendo esse tipo de entendimento é interessante porque vocês conseguem, por exemplo, entrar mais fundo em um projeto. Por exemplo, tratar de forma mais cordial um cliente, ou ir literalmente lá e ver o trabalho sendo feito na massa, né? Se envolver mais com o projeto, embarcar nessa com o projeto, ainda mais se o cliente for, por exemplo, um cliente pequeno ou uma empresa média, né? Onde eles colocam muito a alma no projeto deles, né? Então eles querem uma pessoa que acredita naquilo, entende? Então alinhe a sua missão com a missão daquele projeto, tá bom? Agora, quando a gente vai falar de negociação, deixa eu só beber uma água. Beleza. Sobre negociação, as pessoas que chegaram lá, elas sabem pontuar quais são as expectativas. Isso aqui é uma das primeiras coisas que vocês têm que fazer numa reunião, por exemplo. Quais são as suas expectativas e a expectativa do cliente? Entende? Por exemplo, por que que esse cliente está atrás de você? Ele está vendo solucionar um problema que ele já tentou antes com outra pessoa?
não deu certo, então ele está vendo frustrado. O que que ele quer realmente, sabe? Porque muitas vezes aqui, se você não tem alinha as expectativas, ele sai chateado ou você sai chateado porque não foi conversado. Então aqui é o momento também de vocês colocarem quais são os limites, tanto da produção, né, tanto de até onde você consegue chegar, tá bom? Ou até de, por exemplo, se você quer muito fechar esse contrato no desespero, assim, que você está precisando muito, e você não alinha, talvez você tenha que pagar para trabalhar, porque você não alinhou as expectativas e simplesmente o projeto era maior do que você imaginava, tá bom? Estou falando, lembra, coisas que eu vivi, tá bom? Isso já aconteceu comigo. Não conversei direito, lá no final, paguei para trabalhar. Serviu para quê? Poxa, olha, receber realmente não valeu a pena. Ou seja, existe um pré-briefing, né? A parte criativa, independente se for arte para social, se for identidade visual, vai ser um site, vai ser um aplicativo, enfim, o que você for fechar, né? Acredito que existem coisas mais importantes do que você virar para o cliente e falar: ah, você gosta de azul ou não? Você quer uma fonte serifada ou cursiva? Não, gente, pensa que antes do briefing existe o pré-briefing, que é o quê? Alinhar expectativas, alinhar para quando que ele precisa, alinhar o que ele já passou, quais as necessidades dele, tá bom? Senão você está entrando em um tipo de contrato, na verdade, no escuro, sabe? E o contrato? Exatamente para poder chegar nessa parte aqui. Se você tem um encontro inicial com o cliente, pode ser por mensagem, pode ser por vídeo, pode ser da forma que for. Mas faça essa expectativa, alimenta a expectativa e um pré-briefing. Que aí você vai entender, por exemplo, que tipo de contrato você precisa colocar para ele. Ele tem um. Se ele tiver meio resistente, assim, ah, não, vamos já fazer. Não pule a etapa. Não comece antes de assinar o contrato. E esse aqui pode ser o contrato mais simples, tá? Desde também mais complexos, onde você precisa até colocar um advogado no meio se for, né? Procura na sua família, amigos, conhecidos que tenham um advogado de confiança que pode te ajudar em um contrato. Mas, no mínimo, coloque um contrato básico. Você está vendendo até... Ah, Clarice, eu faço produto físico. Tenha lá confirmo, né? Para você, isso aqui é contrato para você, na verdade, não ser lesado, tá? E você também não lesar também a pessoa que está comprando de você, né? A pessoa que está comprando um serviço ou uma coisa física de você, tá? Durante a negociação, passa também aqui a sua experiência, né? A gente falou um pouco da experiência na precificação, mas aqui ela entra exatamente para, olha, eu tenho experiência de X anos, ou tenho experiência em tais projetos que foram semelhantes, né? Isso aqui vai entrar na forma que você vai negociar esse valor aqui, tá bom? Durante a negociação, entende que vai existir um processo que você vai ter que elaborar, tá? Porque, como eu falei, vocês têm que entender qual que é a sua situação e qual a situação do cliente. Nem sempre o que você tem ali de um contrato, por exemplo, vai dar para sua copiar e colar, né? Talvez você tenha que realmente elaborar uma coisa mais personalizada para aquele processo, tá bom? E por último, entenda que toda negociação existe uma troca.
Aqui, eu já até falei com eh, uma aluna minha, onde ela estava fazendo um tipo de serviço, que eu fui e falei com ela: "Olha, eu acho que a empresa está ganhando em cima, mais do que você. Então, numa negociação, os 2 lados têm que ganhar". Lembra quando eu falei que eu não fiz um pré-briefing direito e paguei para trabalhar? Então, o que que você está trocando com a pessoa? Experiência, ou até coisa da vida mesmo. Tem clientes que você tendo uma negociação muito saudável, podem virar amigos seus, podem virar parceiros seus, podem virar sócios, tá? Então, pense na troca. E o último ponto aqui dessa aula que eu ia passar para vocês é que, acima de todas aquelas características, todos os processos sobre precificação, negociação, as pessoas que chegaram lá, elas fazem parcerias, como eu falei, né? Quando você tem uma troca, uma negociação, você pode sim ter parceiros ou fazer parcerias, tá? E exatamente quando a gente está pensando em escala. O que que é escala? É, pensa num degrauzinho, né? Onde você está hoje? Existe um limite onde você consegue ir sozinho. Para o próximo passo, para o próximo degrau, caso você queira escalar, ter mais clientes, ter uma qualidade melhor de clientes, ter uma qualidade melhor de entrega, ter uma qualidade melhor de trabalho, de processo, um processo mais maduro, você provavelmente vai precisar de parceria. Mas lembra lá atrás da referência, tá? Para você não fazer parcerias que, na verdade, no futuro te custem. Observe muito bem como que essa pessoa é no dia a dia, principalmente sob pressão, e depois também que essa pessoa perdeu alguma coisa. Dentro desses 2 momentos que você vai ver ali que quem é essa pessoa de verdade, tá. Porque, por exemplo, eu tenho amigos que eles fizeram parcerias com pessoas que eles ignoraram esse outro lado da pessoa, para uma pessoa falha, uma pessoa que, ah, realizava determinadas coisas não muito boas, mas ele ignorou isso, ignorou todos os sinais de que não daria certo essa parceria. Depois foi para um trabalho onde o parceiro dele não foi, eles iriam cobrir um evento, e esse parceiro dele não foi, ele ficou tentando ligar para a pessoa e a pessoa não atendia, enfim, né? Mas, ou seja, esse tipo de situação, que é chata, né? Acontece quando você está se alinhando com as parcerias erradas. As parcerias certas, existe a troca, né? Vocês podem ter, por exemplo, eu sei uma coisa que você não sabe, você sabe uma coisa que eu não sei, então vamos fazer a troca e vamos aprender um com o outro e juntos vamos para o próximo passo. Isso tem muito a ver com networking, né? Networking não é você falar o que as pessoas querem ouvir, mas é exatamente essa troca, né? Sempre vai ter alguém que precisa aprender pelo menos alguma coisa de você, por mais no início da carreira que você esteja. E isso, por isso que eu gosto tanto de evento presencial, porque nas últimas vezes que eu palestrei, por exemplo, eu aprendi muito na troca que eu tive com as pessoas, né. Eu acredito que as pessoas aprendiam da minha palestra, mas eu via muito valor também naquilo que eu aprendia, do feedback das pessoas, ou do próprio durante o evento, coisas pequenas que a pessoa fazia, a forma que recebia no evento, a a forma que preparava um kit, por exemplo, né, a forma que a pessoa me entregou um crachá, já me ensinava, né. Isso que é network, tá bom? Então sabe que
você sempre vai ter alguma coisa para poder ensinar para aquela pessoa. Pode ser a pessoa que chegou lá e tá no auge da carreira, ainda tem alguma coisa, com certeza ela só vai aprender com você, porque você teve as experiências que você teve, né. Você teve o tipo de criação que você teve, né. Você nasceu onde você nasceu, tá bom? Aqui, as pessoas que chegaram lá, elas entendem que para escalar, elas precisam abrir mão da zona de conforto. E aqui eu quero deixar um parêntese, porque zona de conforto, muitas vezes, quando a gente fala sobre isso, você precisa sair da sua zona de conforto. Não necessariamente vai ser um lugar, ou físico, ou mental, ou do seu próprio processo, que seja necessariamente confortável, né? Porque a palavra dá essa ideia, né? Você tem que romper uma coisa que você está, por exemplo, eu estou parada há muito tempo, e então eu preciso, eu estou procrastinando, e para parar eu vou ter que realmente sair da minha zona de conforto. E, por exemplo, me expor, né, talvez para a sua dificuldade seja exatamente fazer esse network, falar com as pessoas, né, se conectar com as pessoas. Isso seria para você sair da zona de conforto, né, porque você vai ter que fazer uma coisa, né, para você é difícil. Mas tem vezes que a sua zona de conforto é, na verdade, um lugar ruim. Lembra que eu falei que para mim era normal tomar remédio de dor? Isso era uma zona de conforto. Porque é aquilo que você está vivendo em ciclos, é uma zona de conforto. Porque aquilo você pelo menos entende, aquilo pelo menos você já viveu muitas vezes. Você sabe o resultado que aquilo vai dar. Você sair exatamente dessa zona de conforto, né? Fazer, por exemplo, uma reeducação, né? Alimentar uma reeducação do que você ouve, do que você fala, né? Isso vai ser um movimento, né, mais saudável, só que talvez mais difícil, tá. E aqui também a gente fala, ah, as pessoas que chegaram lá, elas sabem muito bem do propósito delas. E o que que eu tô pontuando aqui como uma forma de vocês escalarem, né, uma forma de vocês fecharem mais contratos, de vocês serem mais visados, vocês, serem mais influentes, ter a ver com o propósito. O que eu falei no network, o que eu falei na parceria. Você sabendo que tudo isso que você viveu, seja de bom ou de ruim, eu tô dando exemplos aqui durante a aula de coisas ruins que aconteceram comigo, mas que hoje eu consigo passar para as pessoas como conteúdo, sabe? Então, tudo que você viveu, tudo que passou, as coisas boas, as coisas ruins, elas podem sim ser usadas, porque tem outras pessoas vivendo aquilo que você viveu, entende? E isso que é propósito. Você atuar até como designer, ah, ajudando e falando com as pessoas que estiveram. Por exemplo, todo dia você aprende uma coisa nova. E vai ter uma pessoa que estava, por exemplo, no... hoje, a pessoa que você era, por exemplo, 5 anos atrás. E essa pessoa você consegue lhe ensinar alguma coisa. Bom, as pessoas que chegaram lá, elas têm um sonho. Como eu falei, para você pode ser dar mais qualidade de vida para alguém que você ama, pode ser comprar alguma coisa, pode ser viajar, pode ser simplesmente ter uma segurança no seu dia a dia. Mas pense que, para escalar, talvez você tenha que não necessariamente abrir mão dos seus sonhos. Mas são sonhos, são uma coisa preciosa para você. Mas talvez eles mudem. Por quê? Toda vez que você
for para um novo degrau, você vai fazer outras parcerias, você vai fazer outro networking, você vai encontrar outra zona de conforto que você tem que superar, você vai encontrar outra ressignificação do seu propósito, e você, consequentemente, você vai ter um novo sonho. E você vai repetir tudo isso de novo. As pessoas que chegaram lá, elas não se limitam, não limitam o sonho delas. E o que é um exemplo disso? Quando eu trabalhava naquela agência, que eu citei lá no início, eu tinha um sonho de, como eu trabalhava em uma agência pequena, eu tinha o sonho de trabalhar em uma agência maior. E eu realizei esse sonho. Eu fui para uma agência maior, trabalhei também com pessoas muito respeitadas e grandes agências em Belo Horizonte, né, que são reconhecidas. E depois disso, eu comecei a sonhar outras coisas. Eu pensei, agora eu quero trabalhar em uma empresa, porque em uma empresa eu vou ter uma sala para mim. Isso aconteceu. Alguns anos depois, eu fui para trabalhar para uma empresa onde eu tinha basicamente uma sala para mim, e o lugar que era essa empresa era muito bonito. Tinha um parque, né? Eu tinha essa visão de que quando eu ir para o trabalho, eu queria que fosse bonito visualmente, né? E depois, quando eu comecei a viver essa realidade, eu pensei, agora o meu sonho é, na verdade, ter um escritório em uma empresa. Eu fui trabalhar para uma empresa aqui de Brasília, onde ela fica em um dos prédios empresariais aqui de Brasília, e essa empresa ela fica na cobertura. Então, eu tinha uma sala para mim, e eu me senti super chique, porque eu tinha uma máquina de Nespresso, uma mesa de vidro e um ramal de telefone onde tinha uma das opções para a pessoa poder me ligar, uma das opções lá de digitar no telefone, e tinha lá Clarice Tereza Design. E eu trabalhei nessa empresa 3 meses, porque depois que eu realizei esse sonho, eu pensei, eu quero mais, né? Então eu passei, né, para outro sonho. Quero o quê? Realizei os meus sonhos de trabalhar em perfis de empresa que eu queria. Agora eu quero trabalhar no meu tempo, eu quero trabalhar remoto. Aí foi que eu comecei a visar empresas, né, que eu pudesse trabalhar de forma remota e empresas internacionais, que é onde eu estou hoje, né? E hoje eu tenho outros sonhos também, tá? Então, eu quero finalizar aqui com uma coisa também muito importante, que como que a gente mede o sucesso, né? Se a gente vai mudando de sonho. O sucesso, na verdade, e saber quando é que a gente chega lá, né? A gente vai medir pelas pessoas que se tornaram maiores do que a gente. Isso aqui não é frase de efeito, não é piegas, não é para convencer de vocês de nada. É só que, como eu falei, que eu aprendo muito com as pessoas que estão à minha volta. E eu aprendo muito com as pessoas também que eu dou aula. Então, eu quero sim, eu desejo muito que todos vocês sejam maiores do que eu, tenham mais influência do que eu e vão para lugares que eu não vou conseguir ir, né? Como eu falei, cada um de vocês tem suas próprias experiências, suas próprias expertises, seus próprios contatos, tá? E realmente não teria como eu ir lá, né? É você que vai ter que ir, né? Porque até a questão de perfil, né? Tem pessoas que se vestem de uma forma, falam de uma forma e vão chegar em lugares que eu, do jeito que eu sou, não vou conseguir, né? Então, era sobre isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu vou parar aqui, voltar para a câmera.
e quero ouvir de vocês. Eh, Dúvidas vocês tenham a respeito disso, a respeito do que vocês têm vivido ao momento. Eu vi que tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver. Ver aqui. Tá. Lucas, você que falando que chegou a atingir os sonhos e agora está nas empresas internacionais, você chegou a esse patamar de prospectar clientes via redes sociais, Instagram, LinkedIn ou outros? Olha, eu comecei, na verdade, acho que o primeiro dólar que eu ganhei foi quando eu estava ainda trabalhando com ilustração, né? Então, assim, eu lembro de ganhar $5 e eu já achar, meu Deus, que coisa incrível! E esse é o futuro, né? E eu tive também, né, um parente meu que minha família também super apoiou, né? Não, vá atrás disso, isso é o futuro. E então eu não sabia, assim, eu nunca tinha feito curso de inglês ainda. Eu fui aprender, assim, todo o conhecimento que eu tinha era através de série, através de filme, né? Coisa assim, YouTube, né? Não tive um cursinho, alguma coisa assim, não tive essas coisas. Eu fui estudar inglês, entrar em uma escola de inglês, foi o quê? Faz os últimos 2 anos só, né? Mas eu já trabalhava com mercado internacional com o inglês que eu sabia, né? Então, comecei assim, de forma assim, bem pequena, experimentando, né? Fazendo alguns freelas. E com isso fui começando a fazer contato com outras pessoas, fiz contato também com hoje um amigo meu, Ryan Adams, ele é um designer e um pastor também, onde da igreja que eu frequentei na época. E ele olhou meu trabalho e falou: você é muito boa. E como eu sabia um pouco de inglês na época, conseguia trocar algumas palavras com ele, né? Mas eu ainda muito comedida, muito ainda no, ai, será? Não sei, né? Vamos ver, né? E então, com esse contato, o primeiro contato que eu tive aqui no Brasil mesmo, ele me indicou para um amigo dele, que tinha uma empresa na Califórnia, onde eu não trabalhei para ele, né? Eu fiz um serviço para ele só. Mas foi muito legal, porque eu ganhei foi $200, né, nesse serviço que eu fiz. Era de uma identidade visual, né? E foi assim, eu pensei, uau! E assim, me deu muito trabalho, mas foi uma experiência muito legal. Eu acho que é interessante isso, foi aos pouquinhos, aí $5, né, uns 10. Acho que na época que eu ilustrava, acho que eu cheguei a ganhar 50 e depois pulei para o 200, a partir desse projeto que eu fiz, né? E por ter um projeto em inglês, eu comecei a visar empresas, né? E outros clientes e fazer outros tipos de freela, usando esse case que eu tinha feito, né? Com o amigo do meu amigo, né? E isso depois eu fui ganhando experiência, um pouco mais de portfólio, né? Fui entendendo mais a cultura, né? Para realmente depois entrar lá dentro de empresas, né? E realmente conhecer e ver o dia a dia de agências americanas, né? Depois agências europeias, como é que funcionam, né? Que é o que tem sido os meus últimos anos, né? Aí a questão realmente foi de, aos poucos, né? Rede social eu fiz muitos desafios de hashtag, sabe? Aqueles desafios assim de, hoje o mês vai ser tema tal. Eu fazia, né? Esses desafios e por causa disso, de ser desafios americanos, chegava clientes americanos para minha conta no Instagram. E foi assim também que eu consegui fazer alguns projetos, né? Então, assim, participar também de comunidades, tanto do Instagram, comentar, né? Fazer parte realmente dessas comunidades, assim como até com brasileira mesmo. E depois o LinkedIn,
e outras plataformas mais voltadas realmente a esse lado mais profissional, né? Foi. Perdi a pergunta aqui. Ah, tá. Essas outras plataformas realmente através mais profissionais, foi sendo mais recentemente mesmo, né? Que aí realmente aí você tem que preparar seu perfil, você tem que, né, ter todo esse cuidado, aí você consegue entrar em contato com outros clientes, consegue mandar mensagem para eles, consegue mandar e-mail, né? Isso tudo mais recente. Comecei mais Instagram, desafios, e foi isso. Jéssica Arraso de Aula, obrigada. Lucas, já deixo parabéns por todo esse conhecimento compartilhado com a gente. Você enxerga muita diferença entre o mercado brasileiro e internacional na área do designer? Interessante, porque tem certas boas práticas que a gente fala, né, do design, que, por exemplo, a gente está começando a usar aqui no Brasil, mas lá fora já está ultrapassado, sabe? Isso entra, por exemplo, tanto no experiência do usuário, né? Como é que você vai desenvolver ali o site, e também como você vai pensar, né? Tudo que é novo, né? Por exemplo, aqui eu comecei já a tratar com o ChatGPT com clientes americanos alguns meses antes de começar a se falar sobre ChatGPT aqui no Brasil, né? Então, é mais ou menos isso. Parece, assim, que eles estão realmente mais atenados com tudo que está acontecendo, né? Aqui, realmente, a gente tem que correr um pouco mais atrás, né? Atrás das coisas. E até de referência, né? Tem muita referência aqui. Infelizmente, os livros, né? Pesquisas, artigos estão lá fora, né? Ou não vem ainda a tradução aqui para o Brasil, né? Por exemplo, a gente tem hoje a editora H1, né, do Ícaro de Carvalho, que tem traduzido alguns livros super importantes, né, para o meio do marketing e empresarial, que antes nem existia, né, uma versão brasileira, né? Deixa eu ver aqui. Mas em questão, assim, de... Então, essa parte estética de boas práticas, tá? Existe diferença sim, mas também até do dia a dia, né? Porque, por exemplo, o dia a dia em uma agência americana, uma agência europeia, é dinâmico, mas não dinâmico do tipo, nós temos que apagar todos esses incêndios, nós temos que fazer não sei quantas milhões de artes. Pra vocês terem uma ideia, eu trabalhei para uma vez um cliente que o número de imagens que eles faziam teste de criativos em uma campanha era 2. Onde aqui no Brasil eu já cheguei a fazer campanha de tráfego com 10, 20, 50 artes, né? E eles testavam assim, 2, ok. É literalmente o teste AB, né? Aqui a gente fala teste AB, mas faz várias campanhas, né? Lá eles não, A, B deu certo, vamos fazer então variações dessa B. Dentro dessas variações, vamos trocar o texto, vamos trocar. Então, é mais simples o processo também, né? E até algumas coisas esteticamente falando para se resolver. Ah, eles trabalham muito com e-mail, né? Muito SMS, então você vai fazer artes assim, simples, né? Para eles. Deixa eu ver mais coisas. Acho que isso e também da questão de meritocracia. Eu acho interessante também. Porque, por exemplo, eu já trabalhei para uma empresa, eles tinham uma filial aqui no Brasil. E em uma das reuniões que eu tive com o CEO, ele foi falar: o que que você precisa para poder fazer o seu trabalho melhor e mais rápido? O que você precisa? Aí eles viram para mim questão de mesa, cadeira, monitor, tipo, e já me pagaram curso. Em outro projeto que eu participei, eles chegaram a me pagar um curso de US$ 3.000 para eu entender melhor sobre o marketing naquela área que eu estava trabalhando. Porque, assim, se você tem um estilo
em um modo, né, de pensar se os seus valores, né, casam muito bem com aquele tipo de profissional, você fechando, dependendo do tipo de contrato que você fecha com uma empresa, um cliente, eles vão investir em você, entende? Então já me deram curso, já me deram livro. Eu tenho, por exemplo, um livro aqui, não tá ali, é um livro que aqui no Brasil é mais ou menos uns R$ 200, ele é desse tamanho, dessa grossura. Um livro antigo de design. Então é uma outra mentalidade, assim, que eu vejo. Ah, Bruna, conheci seu trabalho através do Aleph e fiquei feliz em saber que trabalhou na Quartel aqui em BH, sim. Você é mineira? Não, não sou mineira, mas eu sou filha de mineiras. O irônico foi que buscava inspirações no design e encontrei todas as referências em você e saber que você também trabalhou numa agência que tem o sonho de trabalhar me inspirou ainda mais. Ah, que legal. Parabéns por todo o conteúdo que você disponibiliza. Você acha que é possível conseguir conciliar experiência com identidade visual e programação, mesmo sendo duas áreas totalmente diferentes? Experiência com identidade visual e programação. Programação, assim, entendi, porque são duas áreas que se pagam muito bem, né? Você vai conseguir, sim, serviços que se pagam muito bem, trabalhando com identidade visual e também na parte de TI, né? Você já pensou de, assim, quando normalmente a pessoa faz esse tipo de pergunta, tipo, por exemplo, eu gosto muito de pintar, mas eu também gosto muito de design. Eu sou muito bom nos dois. O que que faz? Eu crio um perfil para um, crio um perfil para o outro. O que normalmente seria interessante você fazer nesses casos é tentar conciliar esses dois, né? Então, por exemplo, a identidade visual, ela é uma parte só de um projeto, né, de um grande projeto, né? Ali, por exemplo, quando a gente fala de branding mesmo, né, caso você estude realmente sobre branding, você vai conseguir, por exemplo, em uma área, você vai conseguir trabalhar, por exemplo, tanto no front-end quanto no back-end de um projeto de experiência de usuário, né? Que é uma coisa que nos dias de hoje, não só no Brasil, mas fora, está sendo supervisado, tá? Então você consegue trazer essa sua expertise estética para o processo, né? Para fazer uma coisa que é bonita, uma coisa que é agradável, né? De ser vista, de ser realmente experienciada, né? De você ter todo o flow ali, né? Do produto ou do site, e você traz a sua expertise da TI, né? De, por exemplo, até para poder entender o que é possível e o que não é possível de fazer. Isso é legal, que aí você consegue até trazer sua experiência, né? Você, por exemplo, está orçando, por exemplo, um brand ali com o cliente, onde ele vai precisar talvez de um site, e você já fala, olha, tal coisa a gente consegue aplicar, tal outra coisa, talvez exija mais um HTML, um Java, né, uma coisa mais complexa, né? E você vai conseguir falar isso, né? Então, seria interessante você tentar conciliar essas duas áreas. Clarice, teve algum momento que te deu aquele estalo e você viu que precisava mudar seu método de trabalho? Sendo em alguma dessas áreas processo, precificação e negociação. Deixa eu beber água. É engraçado, né? Porque esse estalo, né? Se fala muito sobre estalo, sobre qual foi a virada de chave, o que que mudou para você, né? Mas eu acho que, na verdade, a gente faz acontece esse estalo, essa virada de chave, acho que é todo dia, né? Não teve ah, uma coisa que aconteceu milagrosamente, veio do céu uma visão de, eu consegui observar anos à frente como seria o mercado de trabalho e
desde então eu investi tempo nisso, não. Sendo franca com você, o que eu dá para poder perceber todo dia é que quanto mais você for se especializar, quanto mais você se tornar um especialista naquilo que você faz, quanto mais você estar estudando sobre o assunto, vai ver novas coisas, né? Aí sim que acontece realmente isso que a gente fala de, nossa, teve uma girada de chave, né? O que que é? Você aprendeu uma coisa nova, né? E você começou a aplicar aquela coisa nova e deu certo ou deu errado, né? E você aprendeu com aquele processo novo, né? Então eu acho que todo dia você vai perceber tal processo não faz sentido, tal processo deu errado, tal processo deu errado para fulano, então eu não vou usar, entende? Por isso que é importante você observar, testar, errar, aprender, tá bom? Ahn, mas de qualquer forma, né, acho que eu deixei assim vocês entenderem que em algum momento vocês vão errar, tá? Eu acredito que isso é em tudo, tá? Porque é impossível a gente ser bom em tudo. Então, em algum momento, ou você vai estar. Alguma coisa pode ter acontecido, ou você fica doente, ou alguma coisa acontece com alguém que você ama, ou alguma coisa que realmente está fora do seu controle pode acontecer, tá? E isso pode acabar alterando uma entrega sua, né? Alguma coisa que realmente foge do seu controle, né? E você pega essa situação e observa, ok, o que que deu certo, o que que deu errado nisso, tá? Mas de uma forma assim, sem se cobrar porque você não viu que ia dar errado, né? Aconteceu, né? E como não acontecer de novo, ou tentar prevenir, né? Porque aí você já vai estar como se fosse mais preparado, né? De, opa, olha uma situação parecida com aquela que eu vivi, ou com aquela que eu vi alguém falando sobre, e aí você observa, né, os sinais e consegue meio diagnosticar, assim, tá bom? Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta para trás. Ah, Clarice, ótima live, parabéns pelo conteúdo. Obrigada, Renato. Muito obrigada, clareou bastante. Queremos seu curso. Aguardem, aguardem. Gente, mas é porque, assim, hoje, por exemplo, consegui trazer uma outra pessoa para o projeto e fazia todo sentido ter essa pessoa para esse projeto, né? Para entregar mais coisas para vocês, ficar mais redondo, assim. O projeto, então, realmente está sendo feito com bastante amor para vocês. Gente, eu vou deixar aqui. Deixa eu só. ah, Como a gente passou um pouquinho, eu vou deixar vocês, tá bom? Eu vou. Na próxima aula, eu recebi aqui alguns projetos, mas acho que eu vou passar só na próxima aula. Ou vocês querem ver? Deixa eu ver aqui. Uhum. Ó, deixa eu ver aqui. As respostas. Deixa eu abrir aqui. Selecionar aqui 3 pessoas. Vocês vão ver junto comigo. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela.
Selecionei aqui 3 pessoas, não vi esses projetos. Vamos então ver aqui. Primeiro aqui, Daniela, portfólio dela, home, portfólio, quem eu sou. Home, ok, o home tem a foto dela, portfólio. Ai, que legal! Daniela, aqui você terá a oportunidade de conhecer um pouco das minhas habilidades. Tudo aqui foi feito com carinho e verdade. Alguns projetos são mais antigos, mas assim continuam me encantando. Espero que te encante também. Fique à vontade e volte quando quiser. Hum... Daniela, eu acho que super encantadora essa sua introdução, tá? Mas eu acho que, nossa, essa parte aqui foi. Você tem algumas pérolas aqui dentro, tá? Então, caso você queira mudar esse texto aqui para dar mais força a ele, né? Eu recomendaria você. Nossa, esse aqui, ó, tudo foi feito com carinho e verdade. Nossa, pra mim isso aqui foi tão forte, sabe? Porque eu, por exemplo, pensando num cliente, tá? Olhando o seu trabalho, quando você fala, aqui você terá a oportunidade de conhecer um pouco das minhas habilidades. Você não passa, assim, tanta experiência, tá? Dessa forma que tá. Eu entendi o que você quis dizer, tá? Mas quando você. Então, eu começaria, na verdade, com. Por exemplo, eu teria que reformular a frase, né? Tipo, tudo aqui foi feito com carinho e verdade, mas dá um pouco mais de. Mostra esse carinho, essa verdade que você tem, tá? Através do seu trabalho. Porque ele é realmente muito bonito, tá? Então, não precisa, assim, ser humilde, tipo, olha aqui um pouco do que eu sei, tá? Não, você é boa, então mostra o quanto você é boa, tá bom? É basicamente isso que eu queria dizer. Essa parte também, alguns projetos são mais antigos, não precisa falar também, tá? Essa questão do encantamento é legal, você desenvolver um pouco mais, tá? E esse, nossa, fique à vontade, volte quando quiser, é muito legal. Você está trazendo a pessoa, né, para o seu universo e convidando ela, e você realmente deixa, por exemplo, o cliente super à vontade, né? Com uma linguagem dessa muito interessante. No seu próprio trabalho aqui, está disposto de forma bem simples, né? Consegue ver aqui uma série. Deixa eu ver a questão do seu trabalho. Tô vendo. Não, você tem um domínio assim muito bom. E o que eu gosto de falar também que. Nossa, esse aqui, Yun, muito legal. Eu acho que, assim, só detalhes, assim, mesmo de acabamento ou de cor, né? Que poderia só, assim, arrematar mesmo o seu projeto. Mas, assim, aquilo que eu sempre digo, o mais difícil é a criatividade aqui, tá de nota 10. Muito, muito bom mesmo. Inclusive, tem outros projetos, eu já vou ver. É uma coisa que, na verdade, eu estou fazendo com projetos meus. Aqui é só abre assim. É você dar mais atenção a esses projetos, porque eles são ricos, né? Então é interessante você, por exemplo, ou quando clica, realmente entrar, né? O que que foi esse projeto? O que que você fez nele? Qual foi as inspirações? Porque aí você realmente convida o cliente para o seu processo criativo, tá? E ele vai, por exemplo, se ele tem um projeto, se for de moda, né, um produto ou até uma cara de um evento que ele quer fazer, ele quer entender como que é o seu modo, o seu processo criativo, basicamente isso, tá? Então, você descrever isso é interessante. Deixa eu só ver aqui diversos. Quando você vai aqui no diversos, perder um pouquinho, assim, aquele cuidado que dava para poder ver que você tinha.
naquele, né? O acabamento, o cuidado que você teve, o estilo que você tem, né? Eu sei que é difícil, né? Porque é a questão mais artística e traduzir isso para publicidade é um pouco difícil, tá? Deixa eu ver aqui. Mas é interessante pensar, durante um tempo, no início da minha carreira, eu pensei, eu vou fazer esse projeto. Talvez o cliente não me pagou o suficiente para isso, mas eu vou trabalhar como se fosse o melhor projeto, porque eu quero isso no meu portfólio, né? Então é um tipo de pensamento interessante também para vocês poderem ter. Ilustração. Ah, bem legal. Isso aqui dá para trabalhar para uma revista. Agora, é interessante, a Daniela aqui, ela colocou no portfólio dela uma parte de social, uma parte de ilustração, uma parte de projetos pessoais, os autorais, né? O que que tem, assim, não recomendaria vocês fazerem? Lembra quando eu falei a questão de nicho? Um cliente, por exemplo, que quer social, ele vai entrar aqui na Daniela e não vai se sentir conectado a ela por causa, talvez, dessa parte mais artística e nem a parte da ilustração, né? Porque talvez ele queira um perfil mais como esse, tá? E vice-versa, tá? Acontece quando vocês misturam, por exemplo, muito estilo diferente ou muitos conceitos diferentes, por exemplo, a designer que faz arte de evento e coloca clínica de estética no mesmo portfólio. O cliente que vê, ele não consegue meio associar, sabe? Ah, como que esse designer pode me ajudar no meu projeto, tá? Então, o que eu recomendaria vocês tentarem organizar esteticamente o portfólio de vocês, tá? Não é que vocês não podem trabalhar com social ou com outros tipos de conteúdo, né? Identidade visual, site, etc. Mas tentem manter pelo menos o perfil ali de cliente que ia precisar desse tipo de serviço, tá? Para ele não entrar e ver essa diferença muito grande entre estilos, né? Ela mudou muito da colagem aqui para comercial para ilustração, né? Seria mais interessante até quando você fosse mandar isso aqui para um cliente, por exemplo, e você já ter uma pesquisa do que esse cliente precisa. Aí você manda, faz um portfólio nesse estilo aqui de ilustração, né? Isso aqui dá para poder vender para embalagem, dá para poder fazer artigo, dá para poder vender para editora, produto físico também, né? Por exemplo, estamparia, dá para poder vender isso aqui, né? Não dá, por exemplo, esse tipo de perfil de cliente não daria para poder vender esse aqui de social, entende? Então, tentem ser estratégicos na questão do portfólio de vocês, tá? Aqui perguntaram quem sou, deixa eu ver se tem Instagram dela. Hum, acho que não. Acho que ela não colocou contato, hein? Seria interessante, né? Perguntaram aqui, hein? Seu contato, como que a pessoa chega até vocês? Por exemplo, não sei se você tem, eu não estou vendo. Você tem o que que é isso? Pinterest aqui embaixo? Que é isso? Tem uns botõezinhos aqui embaixo. Eu não sei se que vai pro Pinterest, é tão pequenininho. Foi pro seu Pinterest, talvez. Isso aqui vai para onde? Seguir. Tem algumas ações aqui embaixo. Eu acho que eu daria um destaque, porque eu não teria notado que tinha algumas opções aqui embaixo, se eu não tivesse apertado. Isso aqui eu não sei o que é. Coloca aqui no seu quem eu sou, tenta facilitar esse contato com a pessoa. Imagina que, por exemplo, você manda isso aqui para um cliente final, ok, mas vai que esse cliente quer te recomendar para uma pessoa. Aí perde o contato dessa pessoa que estava te intermediando, como é que vai te achar de novo, sabe? Então tente facilitar o e-mail, o WhatsApp, né? Algum tipo de informação. Tá.
A pessoa perguntou aqui, Clarice, o ideal então seria não mostrar os trabalhos na parte visual, digo, em diferentes nichos, ficaria um ramo só. Você pode ter, teve alguns alunos da mentoria que conseguiram trabalhar isso muito bem. Eles trabalharam nichos diferentes, de, por exemplo, estética, agência, restaurante, tudo no mesmo portfólio, só que tudo casava muito bem, tá? Mas quando destoa demais, aí você confunde a pessoa que vai te contratar. E isso eu digo porque eu contratei pessoas. Então, quando eu vi um perfil assim muito diversificado, eu ficava, peraí, essa pessoa ela quer ser ilustradora, ou ela quer ser designer, ou ela quer trabalhar com evento, ou ela é fotógrafa de evento, de casamento, sabe? Porque realmente tem vezes que mistura demais, aí você confunde o recrutador. Que Renato Vieira, que bonito, que bonito. Ah, vamos ver aqui muitos projetos bonitos com perfis. Deu para poder ver também uma evolução aqui, até nas thumbnails. Ah, é isso aqui que eu falo, por exemplo, ó. Bem, deixa eu abrir, né, primeiro. Hum, porque esse Beyond Words Ministry tá legal, mas não conversa com esse aqui, por exemplo, né? Parece uma linha mais que você está seguindo agora, né? Ai, abre, gente. Olha que legal. Um trabalho incrível esse aqui. Várias variações, contato. Por exemplo, essas primeira, segunda, terceira, mas acho que as que mais casam assim, essa primeira e essa segunda. Entende como tem tipos de serviços diferentes, só que com um estilo parecido. Aí eu consigo entender, nossa, eu consigo fazer um projeto diferente com ele, mas eu também consigo fazer uma identidade visual de um evento, né? Ó, eu consigo fazer um pôster com ele, muito bom esse, inclusive. Ó, evento, cara de evento, isso aqui, muito bom. Mas, por exemplo, aí vem esse aqui, no servir, foi uma coisa que você fez, né? Hum, mas aí não casa. Esse aqui, esse TV set design, muito legal, conversa. Tem um desenho, né? Ah, eles são legais. Até esses assim mais conceituais eu daria para poder. Ops. Deixa eu não abrir esse aqui. Ups. Ai, gente, perdi o link. Mas era basicamente isso, né? Queria passar, porque. Deixa eu ver se é. Voltando aqui, voltando. Que olha, dá para casar você mostrando que você tem diversos nichos, só que a pessoa vai te contratar por aquilo que você oferece. Tá? Deixa eu ver esse aqui também. Kingdom Spirits, My Heart, Gospel Ministry Call. Bacana. O conceito por trás, construção do símbolo, estudo. Ó, isso aqui que eu falei que a Daniela podia fazer. Você viu que ele mostrou pôster, né? Mas teve o estudo por trás. Isso aqui é você enriquecer o trabalho e mostrar o processo criativo. Gente, eu adoro quando eu falo uma coisa e outro aluno fez, aí dá para poder mostrar como exemplo. Mas, enfim, muito bom. Parabéns demais, Renato. Tá aqui, Made by Renato. Temos o Instagram dele também. Ah, muito, muito, muito bom. Muito bonito mesmo.
Voltando. Pedro. Pedro não tem contatos. Tem uma pegada assim mais institucional, historial, né? Mas bacana. Dá para poder ver que você tem um cuidado por trás do que você faz. Ó, tem todo um estudo super interessante. Eu acho que a única coisa que está faltando na forma que você está apresentando esse trabalho seria enriquecer mais essas thumbnails, tá? Talvez com mockup, talvez testar outras fotografias, porque o material em si tá muito legal. Não sei se teria como você refazer alguma dessas fotos ou aplicar em mockup mesmo, que o material é super interessante. Eu tenho uma paixão por editorial. Aplicação, muito bom. Realmente seria só... Ai, que legal, teve instalação também. Super completo. Esse aqui realmente o seu trabalho é muito bom, acho que está faltando só você estudar um pouco melhor como que você apresenta esse trabalho, tá? Por exemplo, até se você quisesse até me vender, né, um material desse, tá? Como que você consegue enriquecer mais fotos de uma qualidade, né, uma iluminação boa, faz parceria com o fotógrafo, faz umas trocas aí, tá bom? Porque realmente de material, conceito tá muito bom. A gente passou rápido, né? Então, prometi 3, passei 3. Vou deixar os próximos para outra aula, então. Então, perfeito. Gente, então foi isso que eu queria passar para vocês. Deu aqui um tempinho para a gente poder ver o trabalho de outros da turma. E, bem, queria agradecer muito a você que ficou aqui até o final, ou caso você também for rever essa aula depois, numa gravação, tá? Muito obrigada por ter participado, por ter mandado suas perguntas, suas dúvidas, por tudo, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula, independente do horário que você tiver, por exemplo, revendo essa gravação, caso seja dependente do horário. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, boa noite para vocês aqui ao vivo, tá bom? E até a próxima, a gente vai se falando, tá bom? Então, até mais, gente. Tchau, tchau.